Muito boa noite a você que nos acompanha. Já vai deixando aquele like abençoado e ao final deste vídeo compartilhe ele com seus amigos, seus irmãos da igreja e desejo nesta noite que a paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja na tua casa e esteja com toda a tua família. Amém? O assunto que nós vamos conversar hoje é sobre teologia, na verdade. Eu vou te dar nesse vídeo 3 razões para que você comece a estudar a palavra de Deus de uma forma profunda, de uma forma histórica, teológica. Eu vou te dar 3 razões, 3 motivos para que você comece hoje a aprofundar-se na palavra de Deus, estudar a fundo sobre o que é teologia e sobre para que serve, né, os estudos e debates teológicos. Aqui neste vídeo eu vou dar só uma pincelada em algumas coisas, porque se nós formos falar sobre a essência, né, sobre desde quando a teologia surgiu, nós vamos tomar muito tempo e eu quero ser breve, amém? Então, em primeiro lugar, nós temos que tirar a ideia de que a teologia ela esfria a espiritualidade dos crentes. Nós temos que tirar isso da cabeça dos nossos irmãos, das pessoas ao nosso redor, porque não tem como. A própria palavra teologia, se você for pegar o significado real da palavra, se você for pegar, nós sabemos que a palavra teologia, ela é uma junção de 2 palavras no grego, ou seja, theos e logos. Theos significa Deus e logos significa estudo. Então, quando a gente junta theos e logos, nós formamos teologia, que é o estudo sobre Deus. O nome, o significado desta matéria, né, o significado da palavra teologia, já joga por terra toda esta falácia, onde eles falam que a teologia ela é responsável por trazer um esfriamento espiritual na vida da pessoa. E aí que eu te pergunto, como que um estudo sobre Deus pode esfriar alguém que crê em Deus? Então, nós já vamos jogando por terra esta teoria, esta tese de que teologia esfria a pessoa. Não é verdade. A teologia ela ajuda você a não ser enganado. Então vamos lá. Vamos para as 3 razões para você iniciar hoje um estudo profundo sobre a teologia. Eu fiz algumas anotações aqui sobre cada uma das 3 razões, e cada uma das razões eu vou te dar base bíblica e nós vamos comentar um pouco em cima desta base. A primeira razão para que para que a gente estude teologia, nós vamos ler João. Você está com a sua Bíblia aberta aí, queridos? Nós vamos ler João, capítulo 14, versículo de número 23. João 14, 23. Está escrito: Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Olha a expressão que Jesus usa: quem me ama, né? Aquele que me ama verdadeiramente, esse guarda a minha palavra, guarda os meus mandamentos. Então, a primeira razão, o primeiro motivo pelo qual eu digo a você, para você começar a estudar a palavra, a fazer um estudo bíblico, teológico profundo, é que, baseado nesse versículo, no que o nosso próprio Jesus Cristo disse, quem me ama verdadeiramente guarda os meus mandamentos, ou seja, a quantidade que você estuda, na verdade, a quantidade de tempo que você dedica
para o estudo da palavra de Deus, o estudo teológico da palavra de Deus, determina o amor que você sente por Deus. Porque não tem como você amar alguém que você não conhece. Não tem como você ter intimidade com alguém que você não conversa. Não tem como você amar a um Deus, dizer que é um seguidor fiel do Deus que você não conhece. Então, o primeiro motivo para que você comece a fazer teologia hoje, para que você comece a estudar a fundo o que a Bíblia diz, é que o estudo da Bíblia, o capricho que você tem ao pegar um versículo e esmiuçá-lo teologicamente, buscar o contexto histórico, né, ter aquele trabalho de buscar quem escreveu, por que escreveu, em qual época escreveu, para qual finalidade, né, se aquela finalidade, se aquele versículo surtiu efeito naquela época, ou se é um versículo que surtiu efeito para as gerações vindouras, ou se era uma profecia, ou seja, o capricho que você tem com a palavra, a leitura, o estudo, a dedicação que você tem com a palavra de Deus, mostra se você ama ou se você não ama verdadeiramente a Deus. Porque a palavra de Jesus fala: quem me ama, guarda os meus mandamentos. E a gente só guarda aquilo que a gente quer preservar. A gente só guarda no nosso coração aquilo que a gente quer cuidar, aquilo que a gente quer lembrar, né, por bastante tempo. Então, esta é a primeira razão para que você se aprofunde na palavra do Senhor. Então, sem mais delongas, vamos para a segunda razão para você começar a estudar a Bíblia Sagrada hoje. Nós vamos ler aqui o livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo 4. Vamos ler o versículo de número 6. O meu povo foi destruído, está escrito assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Queridos, olha o que o profeta Oséias disse: o meu povo, Deus mandando um recado através do profeta, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, muitas das vezes nós não perecemos por falta de unção. Muitas das vezes nós não perecemos por falta de unção, não é verdade? Vamos deixar só na unção aqui. Porque unção não falta, queridos. Pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, isso não falta. Pessoas abençoadas, pessoas que são ungidas, né? Pessoas que você vê que pessoas que resplandecem mesmo o rosto de Cristo, pessoas que resplandecem o caráter de Cristo, pessoas cheias do Espírito Santo. Então, a unção não falta, mas o povo perece por falta de conhecimento. Por quê, querido? Porque o conhecimento, o estudo aprofundado da palavra, o estudo bíblico e teológico de uma forma saudável, ele é o responsável por te dar a estrutura para que você suporte o peso da sua unção. Não é verdade? Nós vamos ver que no livro de Atos, eu não me recordo o capítulo, mas Pedro e João são chamados de homens iletrados, porque eram homens simples, eram homens pescadores, eram homens de palavras simples. Na verdade, a pregação de Pedro, né, os sermões de Pedro são de palavras simples, não são de palavras cultas, não são de palavras, né, vamos colocar aí, acadêmicas, são de palavras diretas, são palavras muitas das vezes rudes, são palavras simples. Então Pedro
e João tinham uma unção, queridos. Pedro e João tinham uma unção violenta, a ponto de nós vermos em Atos capítulo 3 a cura, né, daquele coxo, a cura daquele paralítico na porta do templo. As pessoas colocavam os enfermos para fora, né, para que a sombra de Pedro, ao passar, curasse aqueles enfermos. Então, que Pedro e João tinham uma unção diferenciada, isso a gente não pode negar. Que Pedro e João tinham uma unção diferenciada, tinham uma unção grandiosa, a gente não pode negar. Mas, diferentemente de Paulo, do apóstolo Paulo, que era um homem letrado, que era um homem que era um doutor em leis, não um sacerdote, mas ele era um doutor em leis mesmo, ele era um advogado, cresceu aos pés de Gamaliel, né? E ele tinha também o seu conhecimento, porque ele era fariseu. Então, Pedro e João tinham unção, mas não tinham conhecimento profundo. E Paulo, antes do capítulo 9, antes da chamada dele, tinha conhecimento, mas não tinha unção. Então, quando Deus resolveu, no capítulo 9, chamar o apóstolo Paulo, quando Deus dá uma ordem para o profeta Ananias ir ungir Paulo, é porque não adianta só ter conhecimento e não ter unção, assim também como não adianta ter unção sem o conhecimento. Então Deus resolveu juntar as coisas no apóstolo Paulo. Deus resolveu juntar a unção de Pedro com o conhecimento de Paulo. E o resultado está aí para todo mundo ler. Paulo foi um dos maiores missionários, foi um dos responsáveis por expandir o evangelho para os confins da terra, e nós vemos que ele passou por muitas coisas na vida dele, e ele tinha estrutura para viver tudo. Ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, não é verdade? Esse versículo, na verdade, ele quer dizer que ele tudo suportou porque Cristo estava com ele. Então, o conhecimento, ele te dá estrutura para a sua unção. Então, a primeira razão é para determinar o seu capricho, a sua dedicação e o seu amor a Cristo. A segunda é que a teologia e o estudo bíblico, ele te dá estrutura para aguentar as atribulações, para aguentar o peso da sua unção. E a terceira e última é, com o conhecimento teológico, conhecimento da teologia, com o conhecimento profundo da Bíblia Sagrada, você começa a entender, você começa a perceber as heresias que são contadas no altar. Ou seja, um conhecimento profundo em teologia consegue trazer à luz mentiras profundas que são contadas no púlpito. Ou seja, quando você tem um conhecimento teológico e bíblico, irmãos, líder nenhum consegue fazer lavagem cerebral na tua cabeça. Quando você tem um conhecimento teológico, um conhecimento bíblico avantajado, quando você dedica mesmo o seu tempo, dedica de corpo, alma e espírito naquele estudo aprofundado da palavra do Senhor, você consegue identificar se aquilo que o pregador está pregando realmente está nas Escrituras. Aquilo que o pregador está pregando, se realmente está de acordo com as Escrituras. E isso, queridos, nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, a partir do versículo 10. Vai dizer assim: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Olha, queridos, não sou eu pregando, tá? Não é qualquer um pregando, é o apóstolo Paulo, um homem letrado, capacitado, pregando, e o povo de Bereia
consultando as Escrituras para ver se aquilo que ele estava pregando realmente condiz com o que estava escrito na palavra do Senhor. Então, o crente que tem conhecimento bíblico, o crente que tem conhecimento teológico, tá? Vamos frisar isso, porque a teologia ela vai te dar o contexto histórico, vai te dar, né, vai te dar toda aquela estrutura, todo aquele conteúdo para que você não isole versículos. Então, o crente que é baseado na palavra, o crente que tem a curiosidade de fazer teologia, ele não é enganado. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Você só consegue identificar uma mentira se você conhecer o que é a verdade. Então essas são as 3 razões para que você comece a fazer teologia hoje. E, queridos, eu falo de experiência própria porque o pouco que eu já estudei de teologia e que eu estou estudando ainda já me libertou de várias coisas, já tirou vários fardos da minha mente, já tirou vários fardos das minhas costas, né? Aquela culpa, aquela cobrança. Então, assim, conheça a Bíblia, conheça a teologia. A teologia não me esfriou espiritualmente, pelo contrário, ela me deu discernimento para saber o que é que eu estou pregando, para saber o que é que eu estou falando. Ela me deu discernimento para entender o que é a profecia que eu estou recebendo, o que é profetizar, o que é o discernimento dos dons. Então, assim, o conhecimento, ele traz essas vantagens. E eu quis citar pelo menos 3. Então, queridos, já deixa o seu like, o seu comentário e espalhe esse vídeo para todos ao seu redor. Amém? Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.